A paz do Senhor aos amados irmãos. Amém. Se os irmãos se importam se a gente se colocar em pé e orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui adorando ao Senhor e agradecendo a Deus, né? Mesmo porque eu preciso agora de oração, né? O pastor Caramuru acabou de dar aula e eu vou dar logo na sequência, né? Inclusive ele falou até um pouquinho para frente, né? Ele já falou do pecado, então eu vou voltar anteriormente, antes do pecado, que ele falou do capítulo 3 de Gênesis, começou ali que se originou o pecado. Eu vou falar um pouquinho antes, porque eu vou falar da antropologia. Uma das matérias da antropologia é falar sobre o pecado, então ele já antecipou. Então a aula dos irmãos hoje vai ser muito completa, vai ser o antes, o durante e o depois, tudo com os assuntos interligados, e são uma bênção, tá bom? Quantos vão orar por mim? Digam amém. Amém. Então tá bom, comece lá, minha irmã. Você mesmo, vai lá. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, para te adorar, te glorificar e falar sobre a tua palavra. Deus amado, Deus querido, fala conosco poderosamente, por intermédio da tua palavra, glorifica teu nome, nos enche da tua presença, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Isso chama-se oração congregacional, quando todos oram no mesmo propósito, no mesmo sentido. Amados, sem perca de tempo, porque o meu tempo vai ser muito curto, diminuir em meia hora já do meu tempo, que já era pouco, então a gente vai tentar correr um pouco, mas sem deixar de falar de coisas importantes, tá bom? Nós temos a apostila, que os irmãos aí acredito que já leram, viram, e têm acesso. A nossa matéria é Antropologia, Doutrina do Homem, ou mais propriamente dito, do ser humano. Quando fala ali homem, exatamente está falando de ser humano. Isso envolve tanto o homem quanto a mulher, gênero masculino e gênero feminino. É lógico que até na apostila está escrito, né, as feministas não gostam disso, mas não é o nosso caso aqui agora, porque o termo ali, homem, não é homem masculino, mas sim seres humanos, tá? Então, antropologia. Amados irmãos, antropologia, nós já bem ouvimos falar alguma coisa sobre isso. Antropos, homem, ou no caso, humanidade. Logia, o estudo do homem. Daqui a pouco a gente vai ver o conceito. Só para a gente, antes de entrar já na apresentação, eu procurei fazer um resumo de coisas importantes, tanto da apostila quanto de alguns outros conhecimentos, para passar para os irmãos aqui rapidamente. Eu disponibilizei esse material também aos amados irmãos no grupo. Os irmãos que talvez não viram ainda poderão ver e vão ter acesso a esse material. Quando falamos de antropologia, falamos de estudo do homem no conceito geral como ele é. Tanto desde o começo, quando o homem existiu, e depois passou a ser uma matéria, inclusive uma matéria da sociologia, que estuda a antropologia, isso no mundo, no conceito geral, tá? Vamos passar um aqui para a gente ver o conceito de antropologia. Antropologia, antropos, que quer dizer homem ou humano, mais o sufixo ologia ou logia, algumas coisas. Lógico que logia é estudo, mas a palavra mesmo, ela quer dizer, vai mais além. Ela quer dizer estudo de, tratado a respeito de, ensino ou doutrina sobre, palavra, conversação, razão, argumento, explicação, decisão, resolução ou notícia. Tudo isso está dentro desse conceito de palavra. Mas resumindo, quando nós falamos sobre isso e juntamos as duas palavras, antropos e logia, antropologia, então vem a ser o estudo do homem ou o estudo do ser humano. Todas as coisas relacionadas a ele. O que a antropologia costuma ver? É o estudo do homem como ser biológico, ou seja, na sua formação de corpo, como que ele foi feito biologicamente, independente das teorias, tá? Ela vai estudar, um vai puxar para a teoria de um lado, outro do outro, mas independente disso é o estudo do ser biológico e cultural, que tem a ver com a formação. Inclusive estava falando com o irmão ali agora há pouco sobre uma questão de cultura, que a gente ainda vai terminar o bate-papo depois. Focando nas origens, no desenvolvimento, nas semelhanças e diferenças. Eu tenho uma mensagem que eu estou escrevendo ainda, nunca terminei, que o título da mensagem é: todos somos iguais, porém todos somos diferentes.
Pode reparar que todo mundo é igual, né? Todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 orelhas, né? Mas todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Inclusive, o nosso DNA nunca vai bater com o outro. Pode ser gêmeo, unifitelino, mesmo assim vai ter diferença. Inclusive, diferença de personalidade. Os 2 moram na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma criação. Um é diferente do outro, pode reparar, porque cada um tem a sua, é diferente. Então tem as suas diferenças nas sociedades humanas e no modo como elas interferem no desenvolvimento do comportamento do ser humano, tá? Então essa é a definição que eu achei mais apropriada para passar aos irmãos sobre antropologia. Eu vou falar rapidamente das teorias anteriores, porque eu não quero me ater nas teorias do que o pessoal de fora pensa. Eu quero pensar no que a gente pensa, no que a Bíblia fala sobre o assunto. Porque para não me deter muito nesse assunto, até por causa do meu tempo, que é muito raquítico. Mas vamos lá, até na apostila consta quais são as teorias que existem, ou as antropologias, ou os assuntos que estão relacionados a isso. Existe a teoria humanista, cultural, física, social, estrutural e filosófica. Cada uma dessas partes vai puxar uma parte da história do ser humano, história com H, não com E, história mesmo, de historicidade, que veio desde o começo. Então vai puxar como foi a humanidade do homem, como que é a sua cultura nas suas mais diversificações, estado físico, estado social, de relação um com o outro, estrutural da sua própria estrutura, como se foi formado, e também da parte filosófica, que é a parte que mais viaja, né? A filosofia é a parte que mais viaja, porque é a parte dos pensamentos, das intenções. Focando nisso, nós temos 2 que são grandiosas, tá? Duas teorias que são as mais conhecidas e a que mais dão controvérsia: o evolucionismo e o criacionismo. Evolucionismo tem a ver com a seleção natural de Darwin, que procura explicar o ser humano e toda a criação, tudo que aconteceu, através de uma seleção natural, ou seja, através de um micróbio que juntou no outro átomo, que teve a explosão e que aí formou o homem. Mas isso é muito difícil, tem que ser mais crente para acreditar nisso do que acreditar na Bíblia, que tem um Criador. Então a pessoa tem que ser mais crente para acreditar nisso, porque é muito difícil acreditar, porque tudo a gente vai perceber que teve um começo. Se não teve o começo da primeira matéria, o começo do primeiro átomo, do primeiro micróbio, como que um se juntou com o outro? E sem contar a complexidade das espécies que existem e a complexidade que tem no ser humano. Você sabia que só para estudar o zóio de uma pessoa, tem médico especialista só na retina, outro especialista em outra coisa, só para estudar um dos órgãos. Imagine todos os órgãos que funcionam em conjunto. Olha que coisa interessante. Então, a complexidade da criação do ser humano e de todas as coisas que existem é muito grande. Então, é mais difícil acreditar nisso do que acreditar na própria palavra. Agora, olha que interessante. A controvérsia do evolucionismo é o criacionismo. Qual que é? Criacionismo. O criacionismo, quando a gente pensa em criacionismo, a gente já pensa logo na palavra, mas não é. Você sabia que tem 3 tipos de criacionismo? Vamos supor, tem o científico. Então tem alguém da ciência que não acredita na evolução ou na seleção natural dos seres. Ele acredita sim que a complexidade das coisas criadas é tão grande que não pode ter acontecido de uma maneira natural e sozinha, por ordem do acaso. Então eles acreditam que tem um Criador. Eles só não falam quem é esse Criador. Eles não falam que é Deus, mas eles querem acreditar que existe um Criador. Então existe o criacionismo científico, mas também tem o religioso. Aí você pensa, não, o religioso é o nosso. O religioso ainda não é o nosso, porque o religioso é aquele que tem um conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? É o conhecimento de alguém que já tem naturalmente, não precisou ninguém ensinar, já nasce com ele aprende de pai para filho, ele vai olhando um comportamento, então ele aprende. Então esse é o empírico, é o religioso, aquele que vem da religião. Eu nasci assim, vou viver assim, morrer assim. O meu pai era católico, eu sou católico, vou morrer católico. Quem já não ouviu ou já não disse essas frases? Porque vem do conhecimento empírico, não é aquele que se estuda. E existe o outro que é o bíblico. Esse eu dava glória a Deus, porque esse é o nosso. É o criacionismo da Bíblia, que mostra Deus criando todas as coisas, como ser participante, criador, sustentador, mantenedor. E se eu fosse continuar, e até amanhã ia acabar. Vamos passar mais um para a glória. Ah não, eu que passo. Não é automático, né? Eu pensei que era só fazer assim com o dedo. Não vai, né? É eu que tenho que fazer aqui. Ah não, é para lá que eu aponto. Foi? Não foi. Para foi?
estou apertando certo, hein, irmão? No teste estava tão bom, né? No teste sempre funciona, né, irmão? Espera aí. Eu acho que era a pilha que soltou. Vai lá, o dono do assunto. Você vai ter que me dar um desconto de mais 10 aí. Foi muito, eu acho. Volta. Agora foi demais. Isso, parei. Pronto. Esse é o nosso assunto, irmão. Antropologia é o estudo do homem. A antropologia bíblica é o estudo do homem a partir da palavra. Quem entendeu a diferença, diga amém. Antropologia é estudo do homem. É o estudo que a sociologia faz, que inclusive inclui uma parte da palavra. Agora não, a nossa antropologia é antropologia bíblica. E antes de falar da antropologia, que é o estudo do homem, eu tenho que falar um pouquinho anterior. Lembra que a gente até brinca, um texto sem contexto pode virar um pretexto? Então, se eu não der o contexto de como o homem foi criado, a gente fica meio que vazio. Mas vamos lá, passa. Você vai me ajudar, Fabiano? Agora sim, ó. Bom de quem tem. Quem quer falar hebraico aí, diga amém. Alguém vai falar assim, vou até falar em línguas hoje. Vamos falar em línguas? Vamos lá falar em línguas. Bereshit bara Elohim. Pronto aí, tá falando hebraico, hein? Você está na benção, sei lá. Agora você pode falar que a tua aula ficou boa. Bereshit bara Elohim. Lógico que aqui não está no hebraico, aqui é uma transliteração do hebraico para a língua portuguesa. Mas o que vem a ser essas três palavras? São as três primeiras palavras da Bíblia. No princípio, criou Deus. Olha que interessante, no princípio criou Deus, ó. Então, Bereshit bara Elohim. Inclusive, o próprio nome Gênesis, o título é Bereshit. E Bereshit é princípio, é início. Então, o nome de Gênesis, que você lê Gênesis, na verdade, o original é Bereshit, que quer dizer início, princípio. Por isso, o livro de Gênesis mostra o princípio, o início, o começo, a originalidade de todas as coisas. Do homem, dos céus, da terra, das estrelas, dos anjos. Todas as coisas são contempladas dentro do livro do Gênesis. Passa mais um, por favor. Eu vou começar de trás para frente falando do Elohim. Elohim é o plural de El. El quer dizer Deus. Quando na Bíblia fala Elohim, essa palavra pode ser usada para outros deuses que não Deus de Israel. Mas nesse caso e nesse contexto, automaticamente está se falando do Deus de Israel. É tão interessante esta palavra, porque no hebraico o plural não é S. A gente pensa, na língua portuguesa é assim, laranja, laranjas, né? Então laranjas seria plural. O plural do hebraico não é assim. Elohim, na verdade, é o plural de El. Elohim quer dizer assim, é como se fosse mais de um Deus, mas na verdade não é mais de um Deus, é um Deus só. É um Deus só que automaticamente existe em uma substância muito maior. Isso a ciência, os teólogos e os grandes hebraístas vão chamar de plural majestoso. Qual é o nome? O que é um plural majestoso? Quer dizer que continua sendo um, mas a grandeza desse Deus é tão grande, tão imensurável, tão glorioso, tão poderoso, tão excelso, que uma palavra El não contempla o nome de Deus. Então tem que falar Elohim, porque aí ele vai no plural, ele vai forte. É igual a palavra que aparece lá em Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A palavra, na verdade, quando no hebraico eles querem fazer uma coisa, dá muita conotação, ele fala duas vezes. Por isso Jesus falava, na verdade vos digo. Ele está dando conotação ao que ele está querendo dizer assim. Isso é uma verdade verdadeira, é verdade mesmo. Você tem que acreditar porque é verdade. Quando os serafins foram dizer o nome de Deus, ele falou assim, santo, santo, duas vezes está bom. Aí ele começou a ver e falou, não, com duas asas ele cobriu o rosto, com duas cobriu o pé, e com duas formas, não, ele é mais santo do que mais santo. Então tem que repetir 3 vezes, ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o Deus Elohim que nós estamos falando aqui do livro de Gênesis. Por isso que eu não posso, de maneira nenhuma, aceitar a doutrina de uma evolução, sabendo que existe um Deus tão poderoso. Esse é o tetagrama YHWH, que a gente conhece, algumas versões de Bíblia o chama de o Eterno. Por isso que a gente gosta de falar
o eterno. Então, se você quiser, a partir de hoje, chamar Deus de o eterno, fala assim: eu aprendi lá na faculdade, e agora eu sei, o meu Deus se chama o eterno. Porque Deus é muito assim, não, Ele é o eterno. Aí esse é um. E a eternidade de Deus é diferente da nossa. A eternidade de Deus não tem começo e não tem fim. A nossa sim, nós vamos ser eternos, mas nós tivemos um início, nós tivemos um começo. E aí não. Passa mais um, por favor. Agora olha que interessante, a segunda palavra ali é o verbo bará. Esse verbo é uma coisa interessante, ele quer dizer criar, ou criado, ou criação. E é tão interessante esse verbo que somente Deus pode usar esse verbo. Repita comigo, somente Deus pode usar esse verbo. Esse verbo só é usado com referência a Deus. Na Bíblia inteira, de todos os capítulos, não é usado com outra referência. A maioria dos estudiosos e teólogos dizem que esse verbo quer dizer assim, o criar, mas não é criar porque fez um livro, é o criar do que não existe, é o criar do nada, é criar de uma coisa sem ter nada pré-existente, nada que existiu anterior, nada que tinha. Então não tinha nada e do nada Deus criou. No princípio criou Deus, ou seja, mesmo não tendo nada, Deus consegue criar. Só que os hebraístas mais atuais e mais conceituados ainda vão além. Não é só isso que não criou do nada. É um verbo que não existe. Só existe para Deus. Ninguém pode usar esse termo. É só Ele pode usar. Bará, criou. E o mais interessante é que a primeira palavra é Bereshit. Qual é a primeira palavra? Bereshit, que na verdade Bereshit é princípio, mas o artigo definido que está no primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, ele pode dar a entender que é ou princípio de ou no princípio. Por isso nas nossas versões vai aparecer no princípio criou Deus. E aí vem os céus e a terra, Shamaim quer dizer céu e Aretz que quer dizer terra. E olha que interessante, quando o Bereshit aparece, no princípio, é o princípio do quê? É o princípio do nada. Porque existia trevas que não se enxergava nada, só era trevas. E nesse meio de trevas é que é o princípio de que Deus cria. Então aparece a palavra Bereshit. E a palavra no hebraico que está para bará, aí até coloquei ali, as 3 primeiras letras são as mesmas primeiras 3 letras que aparecem no princípio. Ou seja, agora matou mesmo, agora é só Deus mesmo, ninguém tem nada a ver com isso. Então, porquanto, meu irmão, se alguém quiser fazer alguma coisa, Deus quiser fazer alguma coisa, deixa Ele fazer, porque Ele é Deus. Lembra o louvor que a gente canta, né? Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O homem não precisa de Deus, não precisa do homem, mas o homem precisa de Deus. Vamos lá? Vamos passar, que eu estou já preocupadinho com o tempo. Aí, olha que interessante, essa palavra Elohim é usada por Jesus na cruz, lá em Marcos 15:34. Jesus usa essa expressão, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Olha, é a mesma expressão que ele usa, para você ver que a ligação que tem do Antigo Testamento com o Novo, de Deus com Jesus e com o Espírito Santo, tudo está interligado. Vamos lá, Fabiana, eu estou gostando que você está me ajudando, o negócio está funcionando. Para aí, volta volta lá. Aí, no capítulo 1, versículo 2, se preocupa não, já a gente chega em Apocalipse desse jeito, tá? Fica tranquilo aí, a gente vai chegar no Apocalipse hoje ainda, não sei que hora, mas vamos lá. Agora eu estou no capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 2. Ela era sem, a terra era sem forma e vazia. Clica 1, por favor. Aqui já começa uma grande discussão teológica. Por isso que Deus é Deus e eu gosto dele. Quando eu vejo os teólogos discutindo, era isso, era aquilo, aí eu falo, aí que eu glorifico mais a Deus, que Deus, ele dá sabedoria para um, dá para o outro, ninguém entende nada e ele continua sendo Deus. Eu amo Jesus por causa disso. É por isso que a gente crê em Deus, porque ele é tão poderoso assim. Essa primeira palavra era que está ali, no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. Esse é uma grande discussão da humanidade de todos os tempos e nunca, até hoje, nunca vão chegar num consenso. Esse era, na tradução do hebraico,
pode ser a palavra tornou-se. E se for a palavra tornou-se, então quer dizer que não era antes, mas veio a ser. Aí cria-se uma teoria de que no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo estava perfeito, mas no versículo 2 alguma coisa aconteceu, aí tentam jogar o Big Bang lá, que teve uma explosão, que pode ser isso por causa da queda do Satanás, que caiu do céu, que o Caramuru ensinou agora há pouco, aí ele caiu, explodiu tudo, e aí a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas essas teorias não conseguem ser sustentadas pela a Bíblia inteira, então por isso continuam sendo teorias. Vai ter gente que vai acreditar e vai continuar defendendo ela, como tem outras que não, mas o certo é que a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Eu prefiro ficar com a Bíblia diz que era sem forma e vazia, ela era sem forma e vazia. Então, o que começou a acontecer? Pode clicar 2 vezes. O que começou a acontecer? Se a terra era sem forma e vazia, e o Deus que fez os céus e a terra também tem poder de fazer o quê? De começar a dar forma e a encher a terra. E foi o que Deus faz. Aí o que Deus faz? Deus já criou o homem aqui? É lógico que não. A terra ainda estava sem forma e vazia. Vou pôr o homem lá para quê? Se a terra está sem forma e vazia. Então vou começar a dar forma. Aí Deus começa a criar as expansões. Deus começa a criar os luminares. Olha, perceba que Deus fala luminares. Perceba que Deus não fala Deus criou o sol, Deus criou a lua. Sabe por que Deus fala isso? Deus criou os luminares? Porque na antiguidade se adorava o sol e se adorava a lua. Então se aparecer que Deus criou o sol e criou a lua, iam falar assim, então Deus criou outros deuses menores também para ser adorado. Só que se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a glória dele. E Deus na sua presciência, onisciência, onipotência, onipresença, já sabendo de tudo, então ele fala, e Deus criou os grandes luminares. Aí ele coloca o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas ele não diz que ele criou, ele diz que criou os grandes luminares. Então ele começa a fazer o quê? Da forma. Aí ele faz separação entre a parte seca e a parte molhada, ou as grandes mares, porque tudo era água. Aí Deus cria a expansão seca, aí Deus faz a separação, aí Deus começa a preparar tudo. Então Deus prepara o ambiente, então a terra que era sem forma começa a se tornar forma, começa a ficar forma, em forma bonita. E aí, o que era vazio começa a se encher, porque aí depois que Deus faz a separação, Deus começa a encher as aves do céu, os animais da terra, e depois cria os animais das águas. E aí o que ele faz? Produz a terra. Aí a terra começa a produzir árvore de toda espécie, alimento de toda espécie. Só de inseto na Amazônia, há pouco tempo atrás se descobriram 4.500.000 espécies diferentes. Isso agora. Imagine quando Deus criou. Porque muito já entrou. Eu já dava um glória se eu tivesse sentado aí, mas como é aula não pode, né? A aula não pode dar glória a Deus, não, mas eu gosto. Amém, irmãos? Então, olha que interessante. Agora, olha a outra expressão que aparece também no Gênesis. Que quando a gente lê de uma vez. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É tão tremendo, tão poderoso, porque aí já começa a aparecer o quê? Começa a aparecer que existia um princípio, existia palavra e existia Deus. E o Espírito aparece lá no começo. Olha que interessante, ele estava lá. E o Espírito de Deus, porque você não vê o Espírito lá no princípio, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele estava lá. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou no original, sobre a face do abismo, ou a face das trevas, onde não tinha nada ainda. O Espírito já se movia. E o termo hebraico que dá conotação para essa palavra é o termo de como se fosse uma galinha chocando os seus filhotes. Quer dizer, o Espírito Santo já estava preparando a terra para tudo aquilo que Deus já estava fazendo. É como se estivesse por cima, guardando, protegendo e livrando. Deus já estava tudo na onisciência, na preparação de Deus. Passe mais um, por favor. Aí, eu estou falando da introdução à criação, tá? Antes de chegar no homem. Deus comunica e age. Como Deus cria? Quais os elementos que Deus usa? Olha que interessante, Deus usa a palavra. E disse Deus. Isso não é poder, irmãos? Disse Deus, haja luz. A luz falou assim, eu tenho que aparecer, foi Deus que me chamou. Eu brinco quando eu estou pregando sobre o Lázaro, que o Lázaro morreu, já tinha 4 dias, a alma dele já estava com Abraão, Isaac e Jacó, mas aí Jesus falou, Lázaro vem para mim. Lázaro falou, sinto muito, Abraão, você é muito bom sentar na mesa contigo, mas eu vou voltar porque é Jesus que está me chamando, eu vou voltar.
Isso que sabe o que é? Isso é palavra, é poder. Então Deus cria com palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, produza a terra. E disse Deus, haja separação entre a terra e a terra. E disse Deus, isso é palavra. Então Deus cria o mundo pela sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Essa palavra é o Logos. Aí vem João e fala assim, no princípio, sabe qual é esse princípio? É o mesmo Bereshit. Aí ele quer mostrar que Jesus é o próprio Deus. Ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É a mesma palavra princípio que está lá em João capítulo 1, versículo 1, só que no grego é a mesma transliteração do hebraico de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Olha que interessante, né? Então no princípio estava lá a palavra, Logos, e aí Deus vai falar o que? Produzam a terra e as águas. Aí as águas começam então a produzir. Aí sim tem um ser criador que do nada é o Bará, consegue criar, porque quando ele diz para a água produza, mas como não tem nada ali, né? Se eu entregar um montão de nada para a irmã e falar assim, leva embora e traz alguma coisa na semana que vem, a irmã vai trazer o quê? Ela não vai trazer nada, porque o nada, inclusive a matemática diz, né? Que nada vezes nada é nada, 0 vezes 0 continua 0. E qualquer coisa multiplicada por 0 é aula de matemática. Também é 0, tá vendo? Também é 0, ou seja, não sai do nada, nada não sai nada, mas no Pará de Deus, do nada, pode sair muita coisa. Então, meu Deus, creia no impossível, porque do nada Deus pode fazer coisas impossíveis. Do nada, barato, só Ele pode fazer. Então, creia nele. E Deus criou os animais conforme a sua espécie. Aí quando chega no animal, já vai melhorando um pouquinho. Deus fala que fez o quê? Deus criou, a criação de Deus, os animais. E ainda diz conforme a espécie, ou seja, para não ficar tudo igual, cada um é diferente do outro e vão descobrindo cada coisa nova, né? Os biólogos ficam loucos, né? Eu não consigo entender que os biólogos, a maioria deles são ateus, irmãos. Deus dá sabedoria para ele aprender, ele aprende e desvia de Deus. É o que nós aprendemos aqui na aula anterior, ele desvia de Deus, porque o pecado é rebelião contra o Criador. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí chega na parte mais importante, quando chega no homem, ele não diz haja o homem, ele não diz produza homem sobre a face da terra e sai cada um segundo a sua espécie. Tá certo que tem umas espécies meio diferentes, não tem? Tem umas espécies um pouco diferentes, mas tirando essa parte aí, Deus não disse haja o homem, Deus não disse produza a terra homens, e aí nasceu homem e mulher. Deus não apenas criou no fato de criar, mas houve uma intenção de fazer o homem, e o homem é feito só no sexto dia. Por isso entende-se que o sexto dia, o número 6, é o número do homem. Por isso lá em João capítulo 2, Jesus manda encher quantas talhas? Quantas talhas? E quem que mandou encher? Jesus manda o homem encher a talha. O homem enche a talha, quantidade de talhas são 6, porque 6 é o número do homem. Agora o 7, que é o sétimo dia, que Deus descansou, é o número de Deus, o número da perfeição. Então olha que interessante a ligação do antigo com o novo. Lá em João, na festa de Caná da Galileia, Jesus manda encher 6 talhas. E quem tinha que encher era o homem. O homem enche a talha, mas quem transforma a água em vinho é Jesus. Então a parte que o homem tem que fazer, o homem precisa fazer, que é o homem. Então deixa de ser preguiçoso e fala assim, eu não quero, Deus faz, Deus está aqui. Não, Deus não está. O que você tem que fazer, Marta, tirai a pedra. E depois, Marta tira a pedra, mas quem ressuscita o defunto de 4 dias, aí Marta não é mais não, aí é Jesus. Então Jesus ressuscita, mas quem tira a pedra é você. Jesus transforma a água em vinho, mas quem enche a talha, eu e você, quem recebe a palavra. E aí façamos, façamos. O façamos aqui é interessante, é diferente. Você vê que a palavra está no plural. Eu vou falar mais sobre ela mais para frente, vamos pular. E viu Deus que era bom. Essa palavra no hebraico, viu Deus que era bom, não era bom porque ficou bonitinho, ficou bem feitinho. Esse bom é bom de bom mesmo. Esse bom é de perfeito. Esse bom vai além, é de belo. Além de bonito, é bom e é belo. É tudo de bom. É belo, está tudo bem feito, está tudo muito bem feito. E depois que Deus faz tudo, Deus então vai e coloca o homem. Percebe que Deus prepara o ambiente, prepara o local, prepara a comida e põe o homem. Hoje, quando o homem vai casar, faz o contrário. Primeiro ele casa, depois ele quer comprar a casa, depois ele quer fazer as coisas. Porque ele inverte a ordem de Deus.
É o homem que quer casar, eu ensino isso quando eu dou palestra para os solteiros. Você tem que ser o contrário. Primeiro você arruma a tua casa, primeiro você arruma um trabalho, você tem um salário, depois você casa, senão você vai poder arrumar complicação, né? Mas tá certo, tem outro texto da Bíblia que diz que se não aguenta esperar a casa logo, né? Quem gosta de palavra? Quem gosta de palavra? É tudo na Bíblia, vai lá. Vamos lá, passa mais um, por favor. Aí, o que eu consigo entender de tudo isso que a gente viu antes? Eu consigo entender que Deus está no centro da criação de todas as coisas, continuando, comunicando e agindo. Agora, como que Deus faz tudo isso? Deus faz com criatividade. Vamos ler comigo? Número 1. Número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, irmão, trabalho. 8, olha que interessante, Deus é perfeito, né? Olha que como, olha, tinha 1000 outras palavras para colocar ali, procurou colocar as mais importantes. Deus cria tudo isso com criatividade. Deus não é criativo ao criar, cada um conforme a sua espécie. Essa é a criatividade de Deus na criação, é poder, e disse Deus, haja, e o negócio aconteceu. Isso é poder, comunicação. Deus sabia se comunicar com as coisas. Aquilo que é incomunicável, Deus conseguia comunicar. Racionalidade, Deus tem razão para fazer. Deus, a Bíblia diz que Deus criou os céus com inteligência. Não foi uma coisa mal feita, uma coisa de qualquer jeito, né? Às vezes quando a gente vai fazer uma coisa para Deus, faz de qualquer maneira. Não, Deus usa também racionalidade. Tem muito crente que quer ser só espiritual e não quer ser racional. Não, o crente completo, ele também é racional, ele também pensa, ele também usa a fé com inteligência, ele sabe pensar, raciocinar, tomar decisão, porque senão não consegue tomar decisão nenhuma. Então Deus faz com racionalidade, com organização. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Isso quer dizer organização com cronologia. Olha que interessante que Deus não está na cronologia, porque a cronologia é do homem, da palavra cronos, da onde veio cronologia, tempo do homem. Deus está no Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo inacessível, onde um tempo não tem 24 horas, onde um ano não tem 365 dias e um minuto não tem 60 segundos. Esse é o tempo de Deus. Mas mesmo Deus estando no tempo dele, Deus cria um outro tempo, porque é o nosso tempo, para interferir no nosso tempo. Então a gente não consegue interferir no tempo de Deus, mas Deus consegue interferir no nosso tempo. Pergunte para mim, qual é o dia da minha vitória? Ninguém quer receber vitória. Eu vou desanimar. Vou perguntar de novo, irmão. Pergunte para mim, qual é o dia da minha vitória? O dia da sua vitória é o dia que o Kairos de Deus encontrar com o Cronos do homem. Aí chegou o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Quando Deus determinar no Kairos e chegar aqui no Cronos, aí é o dia. Aí você vai dizer assim, esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Hoje é o dia. Olha que interessante, Deus fez também com ética. Deus sabe trabalhar com ética, irmão. Tem muito crente que não tem ética. O crente, irmão, tem que ter ética. Deus tem ética ao fazer, tem moralidade, ele sabe como fazer. Ele sabe entrar e sabe sair. Quer ver o texto que diz isso? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas se você não quiser abrir, ele não entra, ele é educado, ele bate na porta. E o sentido de quem bate na porta é que está do lado de fora. Você tem que abrir para ele poder entrar. E o conceito ali é um conceito mais íntimo que pode existir, porque se tem uma coisa íntima para os judeus era comer, e comer sobre a mesa. Então quando ele diz assim, quando você abrir a porta, ele vai cear com você. Quer dizer assim, se você abrir a porta, 24 horas do seu dia eu vou estar presente com você para te abençoar, para te livrar, para te guardar, porque eu vou estar na intimidade contigo. Eis que eu estou à porta e bato. Então Deus tem o quê? Ética. Agora, alguém pergunta assim, quem inventou o trabalho? Eu já sinto muito de desapontar, mas foi Deus, viu? Você que fica reclamando de trabalhar, né? Até o Salomão vai dizer, vai ter com a formiga, ó,
preguiçoso, e a Bíblia vai dizer assim, aquele que observa o vento nunca prosperará, que ele fica só olhando o vento, ó céus, ó ele só fica observando a onda do mar, esse não prospera. A Bíblia é quem diz, porque quem inventou o trabalho foi Deus. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora, do suor do rosto é depois do pecado do capítulo 3, mas Deus inventa o trabalho antes disso, quando manda o homem lavrar. A Bíblia diz, e não tinha homem para lavrar, cultivar e guardar a terra. Então Deus faz o homem e diz assim, a partir de hoje, cuida e cultive do que eu criei. Ou seja, Deus dá ordem para o homem trabalhar. Olha a outra ordem que o Deus deu, e dê nome para todos os animais que tem aí. Pronto, isso é uma ordem. Era o trabalho dele. E a Bíblia diz assim, o que Adão chamou, se chama até o dia de hoje. Então não pergunte para mim porque o cavalo se chama cavalo, eu não sei. Ele chama cavalo porque acho que Adão quis chamar ele de cavalo e ele chama cavalo, e o problema do Adão e dele. Tá bom, irmãos? Vamos continuar mais um pouquinho aí? Vamos lá? Ah, desculpa, descanso. Descanso, que é o Shabat. É o quê? Shabat. Olha que interessante, o descanso é lógico, que Deus não para descansar, né? Não dormirá e nem tosquenejará. Tosquenejar é cochilar, o guarda de Israel. Então, não é que Deus parou, o sentido é de há um tempo de conclusão para que as coisas se adaptem. E isso tem relação conosco também. Se você trabalha muito, de vez em quando tem que dar uma parada, tem que descansar. É o Shabat. E aí, depois aí já seria uma outra discussão, né? O cristianismo hoje guarda mais o dia de domingo, outros guardam o dia de sábado, mas o que Deus está querendo dizer é que pare tudo e descanse, pare tudo e reflita, pare tudo e comece de novo, pare tudo e mude o seu estado de vida. É isso que Deus está querendo dizer, pare um pouco, né? Vamos lá? Ufa. Posso pegar uma? Qual dessas três é a minha? É essa aqui? Essa? Essa aqui é minha? Não, mas Essa também não tinha ninguém tomou não, só deixou. essa aqui estava aberta para o caramuru, ele não bebeu, eu bebi. Quem sabe eu recebo uma unção aqui. E essa está gelada. Tá bom. Agora, antropologia bíblica. Nós falamos sobre a introdução ao Gênesis, a criação. Agora, antropologia bíblica, o homem, a coroa da criação. Agora chegou no homem, agora chegou na nossa matéria propriamente dita. É uma pena que o tempo acabou. Amém, irmãos? Vamos lá, rapidão, então? Vamos lá? Jesus, vamos com ele. Antropologia bíblica, o homem é a coroa da criação. Pode ir, irmão? Fabiano está indo muito bem. Qual é o texto básico que a gente usa? É lógico que é o texto de Gênesis 1, 26, 27, né? E ali eu coloquei uma palavra entre parênteses, projeta, para já eu falo sobre isso. Olha lá. E disse, vamos todo mundo no 3? 1, 2, 3. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem, Ish, e mulher, Ishá, os criou. Olha que interessante. Vamos estudar rapidinho esse texto? Vamos lá. Quais são as palavras que nos chamam a atenção nesse texto? Primeiro, façamos. Percebe que o plural vai aparecer de novo. É lógico que a gente, quando lê a Bíblia com a lente do Novo Testamento, a gente já inclui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando a palavra foi dita, ou quando só existiu o Antigo Testamento e não tinha o Novo, não tinha lente do Novo Testamento para entender Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque essa é uma matéria que aparece mais no Novo Testamento. Mas o sentido da palavra, na verdade, no original, é que Deus não estava sozinho na criação. Isso indica que Deus não estava solitário. Deus não precisava criar céus e terra. Deus não precisava criar o homem. Deus não precisava nada disso. Façamos, quer dizer, já é um conjunto da pluralidade do próprio Deus, que dentro dessa pluralidade, olha o ensinamento correto das coisas, dentro dessa pluralidade, é lógico que pode estar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que eu não posso, quando eu aprendo a aula de teologia, é já colocar direto, porque senão você vai pegar alguém que, é igual aqueles alunos que aparecem de vez em quando, que a gente já citou aqui, que aprende 2 versículos lá e já sai falando, não é assim não, eu aprendi diferente, né? Então, para que a gente precisa aprender correto. Na ótica do Novo Testamento,
eu entendo que o façamos está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas na ética hebraica do texto criado, quando foi falado, quer dizer o sentido de pluralidade majestosa. Quer dizer assim, Deus é tão grande que Ele está em conjunto nessa pluralidade de Deus, mas continua sendo um único ser, um único Deus. O próprio Deus diz para Israel, diz assim, só há um Deus em Israel. O próprio Deus manda eles falarem isso. Então, continua sendo um, mas é uma pluralidade. Quem está comigo na mensagem, diga amém? Agora, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vamos lá, imagem e semelhança. Tem teólogos que separam, e lógico que as palavras são diferentes, mas o conceito das palavras é a mesma. É como se Deus estivesse reforçando. Imagem e semelhança não é para ter diferença. A imagem quer dizer o meu caráter, e semelhança quer dizer a minha personalidade. Não é isso. Ali está tudo incluso. Quer dizer assim, que Deus, quando foi fazer o homem, fez a imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, que por causa da matéria que nós estudamos do pecado, que acontece no capítulo 3, o homem mancha essa imagem, ele não chega a perder, porque no capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia vai dizer que o homem continua com a imagem, depois vai dizer que a imagem passa de Adão para os filhos foram criados a imagem de Adão, que foi criada a imagem de Deus. Então, percebe-se que a imagem não se perdeu, mas ela foi manchada por conta do pecado. Então, imagem e semelhança quer dizer características que tem em Deus e que na única criação que vai aparecer é o homem. Vamos citar algum exemplo? Imaginação. O animal não consegue imaginar. Ele é animal. Nenhuma criação consegue imaginar. Falar. Os animais falam? Os animais não falam. Você é jumenta que Deus mandou falar. Mas tirando isso, daí não falam. Os animais não falam. Eles não falam, eles não sabem da sua própria existência, que nem o gato não sabe o que é gato. Desculpa aí, minha filha, te falar isso, mas o gato não sabe o que é gato. A gente tem um gatinho em casa. Ele não sabe o que é gato, ele sabe que ele é um ser criado por Deus, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele tem fôlego, mas ele não sabe, eu sou um gato, hein, cachorro, você não mexe comigo, eu sou gato, hein. Ele não sabe que ele é gato e que o outro é cachorro, ele sabe que ele é um ser, e que existe outro ser que está ali. Pode ver que um gato chama a atenção do outro, mas ele não sabe, porque não tem essa percepção, porque isso só quem tem é o homem. E essas percepções de sentimento, imaginação, sonho, pensamento, memória, voltar lá atrás, ir para frente, imaginar, tomar a decisão de vir aqui ou ir ali, só o homem que tem. E essas mesmas características, elas existem em quem? No Criador. Por isso ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, da mesma maneira que essas características que de toda a criação de Deus só existe no homem, ela também vai existir em Deus. A Bíblia diz, quem fica triste aqui, diga amém. Todo mundo fica triste. E a Bíblia vai dizer o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, ele se entristece, porque ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Né? Ou seja, ele age. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Você vê que as expressões que a própria palavra usa mostram conotações de que tem em Deus, que nós conseguimos entender, porque elas também existem em nós. Isso faz parte da imagem e semelhança. E aí a próxima palavra que Deus fala é domine. Ou seja, se você é muito parecido comigo e eu estou te dando capacitação de você pensar, imaginar, tomar decisão, então eu vou te colocar também para me ajudar. Domine, coloque nome, lavre, cuide, trabalhe, faça, tome conta daquilo que eu criei. Jesus conta muita parábola assim, né? Hã? Tá assim que vim? Me deram mais... Glória ao Senhor, estou gostando, me deram mais 20 minutos, glória a Deus. Mas o 20, é que me tiraram meia hora e me deram 20, ainda estou no débito, viu? A minha aula era até 5h30, mandaram até às 5. Então, mas já é bom, né, irmão? Já melhorou. Vem os 10, não vem? Eu acho que se a gente reivindicar, vem, não é? Não, eu acho que vem. Imagina que eu tenho que dar uma aula de 30 dias em 1 hora, não dá, né, irmãos? Eu estou tentando, hein? Vamos lá. Mas vamos lá, olha que interessante, e domínio. Quando Deus fala domínio, Deus está transportando o poder. É tão forte transportar o poder, que aí eu faço nova associação com o Novo Testamento. Quem já viu aquele texto que Jesus disse assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, capítulo 28 do livro. Quem já viu esse texto? Sabe o que está escrito no versículo anterior a esse? Está escrito assim, disse Jesus,
todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Aí o próximo versículo vai dizer, portanto, ide. Quando ele diz portanto, ide, ele está dizendo assim, todo o poder que foi me dado nos céus e na terra, eu transfiro para mim, para você, não, para a igreja. Se você é igreja, você tem. Então ele transfere para ele, portanto, ide, no mesmo poder, na mesma autoridade, no mesmo nome, na mesma... É poder. Portanto, ide é o poder. É isso que Deus está fazendo lá no Gênesis. Domine. Ou seja, a criação é de Deus. Deus é o dono. Deus é o mantenedor. E Deus continua na rédea. Mas Deus fala assim, ó, pode cuidar que eu deixo. É igual os filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. Mas quem cuida dos filhos? Somos nós. Então, quando Deus nos dá os filhos, nós somos mordomos. Apenas cuidamos deles. Mas os filhos são de Deus. Amém, irmãos? Amém. O filho continua sendo de Deus. Então, esse domínio tem esse sentido. Aí, tem uma palavra ali interessante, que essa palavra, esse texto, eu uso muito quando eu dou palestra para casais. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, que é o... O que está escrito ali? Ish. Esse é o homem, Ish. E a mulher, Ishá. São palavras do hebraico, Ish, Ishá. E disse assim, que a mulher, quando estava no jardim do Éden, chegou o Adão, ela disse, Ish. Chegou esse homem aqui. Chegou, Ish, já venceu me atropelando. Até brinca, né? Até brinca e fala assim, ó, mulher, você não me enche o saco não, porque Deus fez o Adão primeiro, e você veio depois. Aí a mulher fala assim, você que não me enche as paciências, não sabe por quê? Porque na verdade, primeiro se faz o rascunho, depois que rouba. Você vê que a mulher então, já equilibrou ali, a mulher tem resposta para tudo. E Xixá é tão glorioso isso que Deus já sabia que no futuro poderia ter uma questão de gênero, né? Alguém nasce e fala assim, eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. Isso na biologia é provado que não existe. A pessoa se torna homem ou se torna mulher e quiser mudar o sexo só por comportamento e por decisão própria. Biologicamente é impossível um homem nascer homem e ser mulher, ou nascer mulher e ser homem. É lógico que tem algumas anomalias de algumas pessoas que precisam ser estudadas separadamente, mas a biologia não comprova isso. E a Bíblia, já sabendo disso, que ia ter problema de gênero no futuro, ele cria duas palavras. Quando a palavra aparece ali, Ish e Shá, são palavras que não tem como você tirar do contexto. Não tem como esse Ish não ser Ish. E não tem como Ishá, ó, é o complemento do homem, ser outra coisa que não uma mulher, criação de Deus. Ou seja, mas na terra Deus criou homem e mulher para que tivessem condições de produzir e encher a terra. Quem lembra que a terra era sem forma e vazia? Aí Deus criou o homem, capacitou o homem para que ele pudesse encher a terra. Agora, irmão, a terra já está cheia. Esse versículo já se cumpriu. Já se cumpriu. Mas se quiser contribuir, tudo bem. Aí vai lá mais um, deixa eu beber mais uma água. Vai mais um. Olha que interessante, ainda estou falando sobre o homem coroa da criação. Quem lembra que no slide anterior teve escrito entre parênteses projeto? Quem lembra? Diga amém. Amém. Do lado do texto estava projeto. Agora do lado desse texto, como que está escrito? Concretização. O que é importante os irmãos que estudam a introdução ao Gênesis saber? Que também na teologia existe uma discussão. Poxa, houve duas criações, né? Façamos o homem à nossa imagem, no capítulo 1, 26. Aí no 2, versículo 7, ele formou o homem do pó da terra. Foram duas vezes que Deus criou o homem? Não. Na verdade, o que se entende é que a primeira parte era o projeto. Deus projetou para façamos, vamos rascunhar aqui, façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. Aí fez o projeto. No capítulo 2, Deus conclui a concretização do projeto. Como foi que Deus fez o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança? Foi desse jeito. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Deus forma o homem do pó da terra para o homem sempre se lembrar de onde ele veio. Da onde o homem veio? Da onde o homem veio? De onde o homem veio? Agora eu vou fazer uma pergunta. E para onde o homem vai? É para o homem lembrar que ele é finito, mortal e ele depende do Criador. Por mais que ele seja bom.
Por mais que ele seja bem feito. Foi a coroa da criação, o ápice da criação. Mas ainda assim, ele é um ser mortal. E se você pegar todos os elementos que tem no chão, na terra, e você comparar com os elementos que tem no corpo, você vai ver que a maioria dos minerais que está na terra, também está no corpo. Porque Deus fez do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma viva. Vamos todo mundo ler comigo? 1, 2, 3. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha que texto glorioso. Então aqui Deus está explicando aquilo que ele tinha projetado. Então Deus projeta, vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E como vai ser esse homem conforme a imagem e semelhança? Vai ser desse jeito aqui, do pó da terra. É tão interessante. Posso abrir um parênteses? Posso? Quem me dá um parênteses? Eu sei que eu... Olha que coisa tremenda. Vai um cego de nascença para Jesus. Jesus olha para ele e vê que ele é cego. O que Jesus faz para curar o cego, irmãos? O que Jesus faz, irmão? Eu já dava glória antes de ouvir. O que Jesus faz, irmão? Jesus gospe aonde? Jesus gospe no chão, porque o homem foi feito da onde, irmão? O homem foi feito do chão. Aí Deus gospe do chão, faz um lodo, porque a ciência, alguns estudiosos vão dizer que havia uma deformidade no rosto dele. E como Jesus estava na criação, Jesus é o Criador, foi Jesus que fez o homem do pó da terra. Ele gospe no chão, ele faz lodo, passa no rosto dele, refaz o olho dele de novo, manda ele lavar para tirar a rebarba, e ele volta dizendo: aí, eu estou vendo, porque isso é criação, isso é criador. Jesus é Deus, ele gospe. Agora, se fosse no nosso tempo, que a gente é cheio de dodói, se Jesus cuspisse, ai que nojinho, eu não vou pôr isso no meu rosto. Mas Jesus é o Criador, irmão, ele gospe. Lembra que Deus soprou nas narinas, Deus gospe no chão, faz lodo. A Bíblia chama de lodo, para você sentir nojinho, meu, é lodo. E Deus refaz o olho dele. Ou seja, o primeiro artista plástico da história se chama Jesus. Ele é o primeiro, ele se chama Jesus. Ele refez o olho do camarada. E aí, para aumentar a fé dos irmãos, Jesus já tinha curado outro cego. Lembra do cego Bartimeu? Quem lembra do cego? Jesus já tinha curado. Mas os judeus diziam assim: eu só vou acreditar que o Messias veio, chegou, se ele conseguir curar um cego de nascença. Aí aparece um cego de nascença, Jesus faz lodo, cura ele. Alguém disse assim: esse é o Messias. Esse é o Messias. Esse é o que eu estava esperando. Esse é o Messias. Aí Deus faz o homem, e aí conta também como Deus fez a mulher, que é no versículo 22, e da costela. Na verdade, a palavra costela não é costela, no original é algum órgão que está nesta região, mas aí se traduz por costela, isso também é uma outra questão, mas é alguma coisa que está nesta região, muito próximo ao coração. Então, de um órgão que Deus tirou, que está próximo ao coração do homem, é que Deus forma a mulher. Porque a esposa sempre tem que estar onde, irmãos? No coração do maridão, tem que estar lá. Então Deus faz ali, ó, da costela que o Senhor formou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. O Adão ali sumiu, mas ele estava ali, né? E trouxe a Adão, tá bom? Ou seja, é o primeiro, ó irmãos, esse é o primeiro que realmente Deus preparou a esposa e trouxe. Os outros é a gente que escolhe, viu? Não adianta reclamar depois, não. O único que escolheu foi esse. E aí Adão olha para ela: esta agora é varoa, dos meus ossos foi tirado, será chamada varoa, porque do varão deixará o homem pai e mãe, e unir-se a sua varoa, ela é minha varoa. Aí Deus perguntou: ó varoa, né? Glória a Deus, eu tenho uma varoa, agora eu não estou mais sozinha. E Deus pergunta: Adão, você comeu da árvore? Ele disse: ah, sim, a mulher que o Senhor me deu. Depois, ou seja, a mulher que o Senhor me deu, quer dizer assim, a culpa não é minha não, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Aí Deus falou: quer saber de uma coisa? A partir de hoje não escolho mais, escolhe você só. A partir de agora é você que escolhe. Eu não vou escolher mais não. Homem reclama de tudo, não vou escolher mais não. Você que escolhe agora.
Livre-arbítrio. Mas aí a pessoa usa aquele versículo assim, mas o que Deus ajuntou não separou. É o que Deus ajuntou, não o que Deus escolheu. Você escolheu e Deus ajuntou, filho. Não vem pôr a culpa em Deus, não. Mas isso aí é para o palestra de casais. Vai pro outro. Olha que interessante. Quem lembra desse texto, desse slide? Amém. Isso era com referência a quem, irmãos? A Deus. Deus criou tudo. Inclusive no Salmo 19, 2, a Bíblia diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Sem palavras, tudo acontece. Ou seja, ninguém precisa falar nada. O dia acaba, a noite começa. A noite acaba, o dia começa. Você dormiu, você acordou, você ficou doente, você dormiu 3 dias, estava em coma, e continua tudo acontecendo, dia e noite, dia e noite, por causa da palavra. Mesma coisa o mar, ele vem e ele volta, por causa da palavra. Deus disse, não ultrapassará o limite. Aí a onda vem, opa, o Criador disse que eu não posso passar, a água volta. Agora o ser humano não volta, continua indo, né? Mas por isso que a Bíblia diz, tudo louve ao Senhor. Agora olha que interessante, isso é Deus. Clica mais um, meu irmão Fabiano, por favor. Olha que interessante. Agora está um homenzinho meio bonitinho ali, né, de coração e meio. Olha que interessante, irmãos. A gente não está falando de antropologia, não estamos falando da doutrina do homem, do estudo do homem. Olha que interessante, que tudo que Deus criou, agora Deus também coloca o homem no meio. Só que Deus sempre vai lembrar para o homem, você veio do pó, você vai voltar para o pó, não queira ser quem você não é, ou seja, não queira receber adoração, não queira ser melhor do que os outros, porque você continua sendo homem. Porém, eu vou te colocar para administrar aquilo que eu criei. Aí que você percebe a imagem e a semelhança, porque tudo que estava em Deus na criação, aparece também no ser humano. O homem é criativo, sim ou não? Sim. É criativo. O homem é criativo, o homem tem poder de certa forma? Tem, ele tem poder de decisão, né? Tem poder de fazer, de alguma coisa, por isso que as coisas acontecem. Comunicação, racionalidade, organização, ética, trabalho. Tem certo que uns não gostam muito, né? Mas está lá, né? O correto era para gostar. E também o homem tem que descansar, tem que ter o seu sabate também para descansar. Isso é importante. Então, o homem como coroa da criação, ele também está no centro de coisas que apareciam também só em Deus. E isso mostra o quê? Tem conotação com a imagem e a semelhança de Deus. Passa mais um. Aí, vamos entrar numa outra parte da aula de antropologia, que seria a constituição do homem. Como que o homem é constituído? Nós já vimos, Deus o criou, como criou, a imagem e semelhança de Deus o fez. Como que esse homem é constituído? Ele é constituído completo. Inclusive dentro da própria teologia, bastante discussão disso, né? O homem é o quê? O homem tem alma, o homem tem corpo, o homem tem espírito, o homem só tem alma, o homem só tem espírito, o homem tem alma e corpo. O que o homem tem? Aí fica essa discussão até na teologia. Alguns teólogos mais modernos consideram que o verdadeiro homem é completo, como de fato é. O homem é completo. E qual é a completude do homem? O homem é um ser completo. Como que ele se completa? Composto de espírito, alma e corpo. Ou seja, um ser triuno. Lembra da trindade de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? O homem também é um ser triuno. A doutrina que estuda a triunidade do homem é a tricotomia. Vamos lá de novo? A doutrina que estuda a triunidade do homem é a tricotomia. Então, quais são essas duas palavras? Triunidade, que ele é 3 em 1. Olha que interessante, 3 em 1. Espírito, alma e corpo. E a matéria que estuda o homem com espírito, alma e corpo se chama tricotomia, que pode estar dentro da antropologia. Quem está comigo no raciocínio, diga amém. Quem está acompanhando, está conseguindo acompanhar a linha do tempo e o raciocínio? Está tranquilo? Tá? Vamos lá. Então, essa é tricotomia. Agora vamos lá, vamos ver o que é a tricotomia? Mais um, Fabiano.
Não, desculpa, antes de ver a tricotomia, vamos ver os textos da Bíblia que mostram o homem completo, tá? Quais são? Esse primeiro que a gente viu. Agora, vamos estudar esse mesmo texto de 2,7 de uma outra forma. Olha lá. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. O que é o pó da terra? É o corpo. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. É o? E o homem passou a ser alma vivente, passou a ser uma alma, ou seja, uma pessoa. Olha que interessante. Então, aparecem as três coisas ali no capítulo 2 do livro de Gênesis. Mas vai mais um. Agora, no Novo Testamento vai aparecer mais um. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que a Bíblia vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, Deus, quando voltar, Ele vai nos querer completo, espírito, alma e corpo. Por isso vai haver no arrebatamento e no juízo a ressurreição do corpo, tá bom? Então isso também é importante. E passa mais um. Esse é um texto glorioso da Bíblia, muito profundo esse texto, e Hebreus 4,12, que todos os irmãos sabem de cor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele exalta a palavra. Olha que interessante, a palavra é viva. E é tão interessante, pastor Silvio, o senhor gosta muito desse texto, que fala assim, que João disse assim: e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Como vou tocar a palavra? Eu não consigo, né? Tocar a palavra. Mas quem é a palavra? Aí vem a pergunta. As nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da onde? Da alma e do espírito, e das juntas e médias, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então ali fala de divisão entre alma e espírito, mostrando que os dois estão lá, e fala de juntas e médulas. Juntas e médulas vai estar onde? No corpo, são órgãos do nosso corpo. Então mostra que nesse texto aparece espírito e alma. E esse texto é tão profundo que quem é da psicologia, da psicanálise, da filosofia ou de qualquer outra IA que existe, vai conseguir saber aonde termina a alma e aonde começa o espírito. Mas a palavra, ela vai exatamente na divisão da alma e do espírito. Ela vai lá, a palavra está lá. A gente vai entender o porquê. Porque ela converte as duas partes, a tua alma e o teu espírito. Tem que ser convertido por quem? Pela palavra. Ela converte você por inteiro. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, o que nós ensinamos? Que ela nasce de novo, da água e do espírito. Quer dizer, ela nasceu de novo. A sua mente foi renovada, o seu espírito foi renovado, e automaticamente se transmite isso para o corpo, que também foi transformado. Vamos lá? Agora sim, pode passar mais um. Vamos entender então essa matéria que vai estudar isso, que é a tricotomia, do grego trisha. O que é trisha? Em três partes, mais timen, que quer dizer cortar, dividir, separar. Então o que quer dizer tricotomia? Separar em três, ou seja, o homem como um ser, porém formado de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Ó, o homem é um ser só, concorda? Quem concorda, se ou não? Se tirar o espírito, não sobra nada. Se tirar a alma, não sobra nada. Se deixar só o corpo, piorou, né? Piorou mais ainda. Então, o homem é completo, é composto de espírito, alma e corpo. Se eu tirar qualquer um desses três, morre. Você pode perceber, olha que interessante, olha para mim. Quando Deus sopra o fôlego de vida, vamos dar um sopro aqui no 3. 1, 2, 3, vai. Cuidado com o corona, hein? Mas tirando isso aí. Como está todo mundo de mal, vamos dar um. Aí eu pergunto para os irmãos, quando nós assopramos, da onde vem o vento? De fora ou de dentro? De dentro. Esse vento vem de dentro. Quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, que é por onde entrou a vida, olha, pela narina, pelo nariz, por onde entrou a vida, Deus soprou. Quando Deus sopra, da onde está saindo esse ar, esse vento? Está saindo de dentro de Deus. Então a essência de Deus está dentro do ser humano. Por isso a imagem e a semelhança. Quem está entendendo imagem e semelhança?
Por isso, imagem e semelhança, porque está dentro da essência de Deus. Deus soprou e ele passou a ser alma vivente. Passa mais um. Mas também tem uma outra doutrina, que é a doutrina dos dicotomistas, que é do grego disha, que quer dizer em duas partes, mais a terminação terminiem, que quer dizer cortar, dividir, que nós já vimos. É o homem como um ser, porém formado de duas partes distintas, corpo mais alma ou espírito. Aí começa, um fala que só tem corpo e espírito, outro fala que tem corpo e alma. Seria a parte material e a parte imaterial, sem fazer distinção. Para eles tudo é o espírito, tudo é o corpo. Para eles, enquanto está no corpo é alma, e quando sai do corpo, que a pessoa morre, é espírito. Então, é uma doutrina que estuda isso. Os católicos romanos bastante acreditam nisso, e também os espíritas também acreditam, vão bem por esse lado da parte da alma, tá? Na primeira parte da tricotomia, os evangélicos, né, os protestantes, a maioria deles também crê, mas tem muito protestante também e muito teólogo que defende a doutrina da dicotomia. Mesmo porque no Antigo Testamento, daqui a pouco a gente vai ver os originais, ele é bem difícil de discernir quando está falando de espírito e quando está falando de alma, e às vezes pode ser um ou pode ser o outro. O que vai definir é o contexto do que está sendo falado para se definir. Vamos lá para a gente acabar daqui a pouquinho? Atomia. O que vem a ser atomia? Então tem tricotomia, dicotomia e atomia. Atomia, grego a quer dizer não. Temiem, que nós já lemos, cortar e dividir. Ou a outra palavra para isso é monismo, de monos, quer dizer um ou único. Ou rolismo, do grego rolos, que quer dizer todo ou inteiro. O que essa doutrina vai ensinar? Que o homem é um ser indivisível ou único. Não há distinção entre parte material e imaterial do homem. Então, o que essa doutrina acredita? Que tudo é uma coisa só. O homem, tanto a parte material como a imaterial, é tudo uma coisa só. Morreu, acabou tudo, não tem o espírito, volta para Deus, vai passar por juízo, não tem nada disso. O homem é aquilo que está aqui hoje. Amanhã, se ele morreu, não é mais nada. Então, essas doutrinas não são propriamente da palavra de Deus, não tem apoio na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus, a Bíblia diz que vai ter um juízo, a Bíblia diz que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, a Bíblia diz que Jesus vai julgar tanto os vivos quanto os mortos, a Bíblia diz que para Deus todos estão vivos. Vocês sabiam disso, que para Deus está todo mundo vivo? Até os que já morreram? Você sabia que para Deus o inferno está nu e patente aos olhos dele? Você sabia que quem manda no inferno é Deus e não é o diabo? Então, é Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele está no controle de tudo. Não existe aquela questão assim, da briga do bem contra o mal, vamos ver quem vai ganhar no final, aí Deus vai ganhar. Não, meu filho, já está ganho, a vitória já está. Jesus disse, eu venci, Ele não disse eu vou vencer, Ele disse, eu já venci, o mundo tende bom. Passa mais um, meu amado irmão. Aí vem um conceito de Charles R. Solomon, que vai dizer assim: através do corpo o homem relaciona-se com o ambiente, através da alma com os outros seres humanos, e através do espírito com Deus. Passa mais um, que agora eu vou ter que correr muito. Olha que bonitinho, agora voltou o ser humano, hein? Estamos estudando antropologia, né? Olha que ser humano bonitinho, ele tem mente e coração. Olha que interessante essa imagem, irmãos, ó. O homem como um ser completo. Aparece Deus, o Criador, lá em cima, né? Deus vai se relacionar com o mundo. A palavra mundo aqui, por isso que eu coloquei habitado. Existem 3 palavras para mundo, mas esse mundo aqui é mundo habitado, ser humano, pessoas, tá? Não mundo, sistema. Quando a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo, pessoas, mundo habitado. Porque o mesmo João que disse que Deus amou o mundo, ele vai dizer para a gente assim, não ameis o mundo. Quem já reparou o texto também? João 3,16, Deus amou o mundo. 1 de João 2,15, o mesmo João, não ameis o mundo. E agora? Deus amou e está mandando não amar. É porque na língua portuguesa tudo é mundo, mas no grego a palavra uma é cosmo, a outra não. Então uma palavra é mundo habitado. Deus amou as pessoas habitantes do mundo. E lá em 1 João 2,15 não é pessoas, é ecossistema. Não ameis o sistema pecaminoso desse mundo, porque tudo que é no mundo é pecado dos olhos, da concupiscência da carne e não provém de Deus. Quem entendeu a palavra? Quem gosta de palavra? Só quem gosta de palavra. É a palavra de Deus. Por isso a palavra não tem contradição. Quando você pensar que ela tem, você vai descobrir que ela não tem. É eu que não soube interpretar direito. Amém, queridos? Deus
Mundo habitado entre Deus e o mundo habitado, quem que está? O ser humano, que é dividido em, clica mais um, na parte espiritual. Então olha que interessante, que a parte do espírito, ela vai se relacionar com quem, irmãos? Com Deus. O espírito se relaciona com Deus. Porque o espírito é um elemento de ligação entre o homem e Deus. É pelo espírito que nós adoramos a Deus. Pelo espírito que nós adoramos. E o que tem no espírito? É o originador da vida, consciência moral e religiosa e ligação entre Deus e o homem para com Deus. Passa mais um pulo, por favor. E aí vai ter a alma. O que está ligado na alma? A alma já está mais ligada. Você vê que o espírito está perto do coração, tá? A alma já está mais perto da mente. Quem reparou a diferença? Ela está mais perto da mente. Porque a alma é a própria pessoa e passou a ser alma vivente. Então quem eu sou? Eu sou uma alma. Por isso Jesus disse, as almas, vai ganhar alma. Quem ganha alma, salvo é. O que é alma? A alma de uma pessoa é muito valiosa, porque a alma é a própria pessoa, é a essência da pessoa, é o ser. Então na alma é a vida do corpo, é a personalidade do indivíduo, é a autoconsciência, ou seja, eu sei que eu sou eu, porque eu tenho uma alma. Por isso a Bíblia diz, os mortos não louvam a Deus, porque para a sepultura onde todo mundo vai, não há ciência, não há indústria, não há conhecimento, não há nada, porque não tem conotação de uma pessoa que morreu com a pessoa que está viva. Aí eu já enterro a doutrina da reencarnação ou do contato, porque não há esse contato. Então, Espírito, passa mais um, por favor. Vamos lá. Matéria, o corpo. Qual é a parte do corpo? O corpo é a matéria segundo o plano divino. É o invólucro da alma e do espírito. Ou seja, primeiro Deus forma o corpo e depois sopra o espírito que vai ficar dentro desse corpo. E aí, e também é o que o Novo Testamento chama templo do Espírito Santo. Porque, além de ter o nosso espírito, a nossa alma, agora, depois que recebemos Jesus, quem que habita lá também? O Espírito Santo. Então também é templo do Espírito Santo. Passa mais um, que o tempo está... desculpa, aí vem a triunidade do homem, e na alma ali, está vendo que tem o ego? Né? O ego está na alma, né? Porque eu sei, eu posso, eu sou o cara, tem um super ego, né? Tem uns que tem ego demais, tem uns que tem de menos, né? Oh meu Deus, e agora? Como o mundo vai ser? O que vai ser de mim? Esse tem pouco ego, mas tem outro que fala assim, eu sou o cara, hein? Deixa eu pregar, isso é o meu negócio, hein? Se eu não for no culto hoje, esse culto não vai ser nada. Eu cheio de ego, né? É cheio de ego. Teve um irmão, uma vez foi ouvir esse irmão pregar, o irmão falou assim, irmãos, um congresso lotado de gente, falou assim, essa semana eu passei mais de joelho do que de pé. Puxa, daí não vai funcionar. Não funcionou, irmão. Aí a igreja já não dá. Agora, o contrário é verdadeiro. Se ele passou semana de joelho e não falar nada, aí pode deixar que o negócio vai pegar. Pode falar, meu irmão. Se o espírito volta para Deus quando o homem morre. Isso. E a alma, que é consciência, morre. Muito boa a sua pergunta. É o mesmo sentido, como se voltasse para Deus. Quando fala volta para Deus, quer dizer, está no domínio de Deus, saiu do teu domínio. Agora, eu estou aqui agora, eu sei que eu estou aqui dando uma aula no Carrão, e daqui a pouco eu vou correr para Itacoaquecetuba para pregar uma mensagem. Então eu sei que eu já vou correr para lá. Eu tenho essa consciência. Uma vez que eu morri, eu já não tenho mais essa consciência. E isso fica na mão de Deus. Tanto o espírito quanto a alma. Tudo volta para Deus. Agora, a diferença quando estiver na presença de Deus é que na alma eu tenho consciência de que eu fui para lá. Porque quando Deus vai falar com o homem, como que Deus vai julgar alguém se essa pessoa não tiver consciência? Como ela vai saber o que ela fez aqui de errado para ela pagar o preço do julgamento lá? Vai ser através da consciência da alma. Então, quando fala alma volta para Deus, não quer dizer que a alma literalmente foi subindo e chegou lá. Volta para Deus é no domínio de Deus, quer dizer, está no domínio de Deus. Agora, ela saiu do domínio do ser humano, que está aqui na terra, e ela voltou para o domínio de Deus, e no dia do juízo, então, Deus vai chamar, vai pegar aquele corpo, aquela alma, aquele espírito, vai montar de novo o camarada, e vai dizer assim, você está aqui porque você errou, você negou Jesus, você não aceitou Jesus, você teve a oportunidade e rejeitou Jesus, por isso que você está nessa situação. Ainda assim vai acontecer também com os galardões. A diferença é que os galardões é para o crente, não é para o juízo, mas para receber galardão. Se eu não tiver consciência, como é que eu vou saber que eu estava dando essa aula aqui hoje?
Eu não vou saber. Como é que você vai saber que você estava aqui nessa aula? Não vai saber. Então, naquele dia, Deus vai falar assim, o Fabiano com o Ismael fizeram um curso, esse curso abençoou muita gente, toma aqui teu galardão por causa disso. Toma, entendeu? Por causa disso é consciência para saber. Então é como se a consciência ficasse guardada com Deus. Exatamente, guardado com Deus, que está na alma que a gente vai ver agora, e naquele dia retorna para você poder tomar. Aí, mais ou menos parecido com aquela parábola do Lázaro, lembra do Lázaro, do rico e do pobre que morreu? Aí, eu estou aqui nessa situação, ou seja, percebeu que depois que ele morreu, ele ainda tinha consciência. Vamos lá, irmãos, mais um rapidinho, que os irmãos estão chegando aqui. Vamos lá, oh Jesus, vamos lá. Espírito, alma e corpo. Entre o espírito e a alma está o coração. E entre a alma e o corpo está a mente. Você vê que toda divisão do homem é feita propositalmente por Deus para que esteja ali integrado para o homem ser um ser completo. Espírito, pode passar mais um? Vamos rapidinho, irmãos, para algumas definições aqui. Olha que interessante. Espírito no hebraico é ruach, no grego pneuma. Por isso que quando as pessoas vão encher o pneu do carro, chama pneumático, pneuma. Tanto a palavra ruach quanto pneuma e a palavra nefesh, que é alma, todas elas querem dizer vento, sopro, vapor, todas elas querem dizer a mesma coisa. E aí, por isso que vem a palavra ali pneuma, de pneumático. O que você põe dentro do pneu? Ar. Então, pneumático, quer dizer que está dentro do pneu, pneuma, que vem de vento. Alma, no hebraico, nefesh, no grego, psique, da onde vem a palavra psicologia, vem daí do psique. Por isso que a psicologia estuda o quê? A mente da pessoa, estuda o comportamento do ser humano, a psicologia. Estudo psique. Mente, então, estudo da mente, estudo do comportamento do ser humano. Isso é o psique. Então, esse psique. Então, vem a palavra psicologia. Agora, olha que interessante. Por isso que eu coloquei isso aí. Hebraico, por corpo, é belev, e no grego é soma. Agora, quem já ouviu aqui dizer sobre doenças psicossomáticas? Quem já ouviu, diga amém. Amém. Você percebe que agora misturou as duas coisas? Psique é com a soma é corpo, soma é de baixo, soma é da terra, soma é a criação do homem que veio da terra. Quando a mente da pessoa está doente, o que vai acontecer com o corpo? O corpo vai sofrer também. Psicossomáticas, são as doenças que hoje não se acha que são estresse. Oi? Positivo, irmão, muito bem colocado. Quando a pessoa não perdoa o outro, ele fica doente no corpo. Porque ele fica guardando mágoa, guardando rancor. Vocês percebem que a raiva, você percebe que as grandes tragédias que acontecem em poucos segundos. Que a pessoa fica muito nervoso. Quando ele extravasa aquilo, ele comete um assassinato, ele comete uma morte, ele comete uma coisa terrível. E depois ele vai cair em si, meu Deus, olha o que eu fiz. Porque naquele momento de raiva e um momento de estresse. E o estresse acumulado, a falta de perdão, a falta de comunhão. Pode ver que na pandemia está acontecendo muita coisa disso, que a pessoa está ficando muito isolada, não tem com quem conversar, porque mente a pessoa, é conversar, é relacionamento. Então as pessoas estão ficando doentes da mente, automaticamente ficam doentes do coração. Muitas doenças de câncer e outras doenças terríveis acontecem por causa da mente. Amém, queridos? Vamos correr mais um pouquinho, porque o meu tempo já acabou. Vamos, irmãos, já estão olhando feio para mim, não ficar brincadeira, vamos lá terminar. O que é o espírito? É a vida do corpo, a personalidade do indivíduo, a autoconsciência. Interessante falar de personalidade, olhe para mim para eu terminar aqui, que isso é muito importante. Quando uma pessoa se converte ao Senhor, ele é a mesma pessoa, concorda? Sim ou não? Ele continua sendo a mesma pessoa, só que agora ele foi transformado. O que Deus transforma nessa pessoa? Tudo, lógico, espírito, alma e corpo. Mas a parte que se muda é a parte do caráter da pessoa. A pessoa muda de caráter, ele muda de ser, ele nasceu de novo. Mas a personalidade, ela vai permanecer no ser humano. É lógico que ele pode melhorar a personalidade. Eu tenho personalidade ruim, vou continuar ruim o resto da vida, aceitei Jesus, vou continuar ruim. Não é isso. Mas a personalidade, às vezes tem mais gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais... O nosso irmão deu uma aula maravilhosa aqui sobre comportamento, que falou disso. Ele entra nessa parte aqui, né, Fabiano? Ele entra exatamente nessa parte que fala de comportamento. Então, isso é importante, que Deus transforma o caráter. Ou seja, a mensagem de Deus é a mesma para todos. Mas tem uns que... Pedro não falava mais que os outros, sim ou não? Falava ou não falava? Pedro é que sempre falava, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o cara.
Aí depois falou assim, aí Jesus falou, não, você também é o cara, você é Simão Barjona, você é inteligente. Aí ele falou assim, agora eu tô com a bola toda. Aí chegou no mesmo dia à tarde, Jesus, não vai pra cruz não, rapaz, agora eu que mando aqui, eu que tenho. Aí o Senhor me deu, eu que sei. Aí Jesus para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, vai pra lá, você acha que eu não vou comer? Não, fica aí ainda. Sopro divino é água, consciência está na alma, o elemento de ligação, vai mais um, passa que não dá tempo. Aí tem, irmãos, os irmãos continuam vendo, não vai dar tempo, o meu tempo acabou exatamente agora, são 17h20, eu vou ser muito obediente, né? Não, acho que não vai ter não, os irmãos já chegaram, não vai ter, 17h20, o irmão me deu até 17h20, não estou sendo desobediente, o irmão falou 17h20, quem olhar para o relógio tira uma foto, são 17h20, eu vou terminar agora. Os irmãos leem, eu mandei o material, mandei no grupo dos irmãos, passa mais um, passa mais um, passa mais um, passa mais um, e eu só termino com esse agora, ainda falta 30 segundos, olha lá, 42, falta 17 segundos. O irmão ensinou sobre pecado, eu ensinei sobre o homem, capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele ensinou o capítulo 3, e para fechar, todo irmão que estuda a antropologia tem que saber uma coisa, Deus na sua criação, Deus está na criação, Deus criou, o homem caiu e Deus criou a redenção. Então, olha que lindo, então a gente vai terminar, Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito e viu Deus que tudo era bom. Aí o homem caiu, o homem decide dizer não para Deus, ele se rebela contra Deus. Deus disse não coma, mas eu decidi comer. Ele disse não para Deus, aí ele cai, é a queda, por um homem entrou o pecado no mundo. E aí depois Deus cria o plano da redenção, para resgatar e trazer o homem de novo. A redenção é o resgate, Deus prepara o resgate de Deus para o homem. Isso através das alianças, através da lei e depois através de Jesus, que é o que a gente aceitou. E para terminar, passa mais um, que aí eu deixei uma imagem bonita do Gênesis para você. Deus abençoe todos os irmãos e muito obrigado. 17